A porta do tabernáculo. Êxodo, capítulo 27, versículos 16 a 17. Na frente do tabernáculo, no centro do pátio e voltado para o oriente, estava a porta. O leste, nas escrituras, está ligado com a luz nascente. O arraial de Judá foi ordenado a acampar-se ao oriente, para o nascente. Números capítulo 2, versículo 3. Assim, os raios do sol cairiam primeiramente sobre a porta, revelando suas cores e mostrando o caminho de aproximação a Deus. Não havia entrada nos fundos nem nas laterais. Aquele que ali entrava tinha de fazê-lo na luz. Os homens, por natureza, amam as trevas, por causa das suas obras más. A luz manifesta aquilo que o homem é. O pecador precisa expor-se antes de poder ser salvo. Precisa entrar pela porta apontada por Deus, na plena consciência de que é um pecador. Ele não pode recuar diante da luz, nem encobrir ou esconder o seu estado. É por isso que tantos que se consideram justos recusam o caminho de Deus. Não querem se submeter a ser revistados e humilhados na luz de Deus, nem aceitar a salvação como Deus a tem providenciado. Portanto, eles criam seus próprios meios. Caim foi o primeiro deles. Ele não reconheceu o fato de que era um homem caído e buscou na escuridão um caminho para Deus sem sangue derramado. Outros seguiram os seus passos, e o caminho de Caim é trilhado por milhares de almas que se consideram justas e que buscam um caminho para Deus, deixando de lado o sangue do Cordeiro. O fim de todos estes caminhos é a morte e a negrura das trevas para sempre. A porta era o único meio de acesso a Deus. E por que havia somente uma? Porque Deus não providenciaria outra, e ninguém tinha o direito de achar defeito no que ele tinha preparado. E por que ficava no Oriente? Porque Deus assim havia ordenado. Tudo era obra sua, tudo sua providência, e ele, como soberano, tinha o direito de fazer como quisesse. Quão necessário é lembrarmos disso, pois os homens, por toda parte, estão questionando e colocando em choque os caminhos de Deus, pondo em dúvida a sua existência, questionando o seu poder, a veracidade e a autoridade da sua palavra. Hoje, defender a porta única é considerado fanatismo. Manifestar-se em favor da verdade de Deus é considerado como intolerância. Se um homem é sincero, não importa no que ele crê, ele certamente irá para o céu, é a crença popular. Ou seja, apesar de divergirem em suas convicções, de alguma forma, todos chegarão ao mesmo final feliz. Sépticos e crentes, pecadores e santos igualmente, esta é a substância desse evangelho popular, que apesar de falso, é uma fábula mais agradável, pregada de muitos púlpitos e devoradas vorazmente pelo povo. O homem que inventa a maior falsidade e apresenta variados caminhos para o céu é considerado um homem caridoso, e aquele que defende que Deus tem apenas um caminho pelo qual o pecador pode se aproximar e que nenhum outro nome há, além do nome de Jesus, pelo qual o perdido possa ser salvo, é tolerado com dificuldade. No entanto, tal é a verdade imutável de Deus, e aquele que a rejeita ou nega descobrirá o seu erro no porvir. A porta era para todos, príncipe e mendigo, do mesmo lado e do mesmo modo. O pai de cabelo grisalho e a criancinha podiam entrar lado a lado. Assim é também com Jesus Cristo. O malfeitor do Calvário, a mulher da cidade e Saulo, o fariseu, passaram pela mesma porta e foram todos salvos pela salvação comum. A porta era larga, mas baixa. Tinha 20 côvados de largura por 5 de altura, e pôde ser constratada com a porta do lugar santo, cujas dimensões eram 10 côvados de altura
por 10 de largura. A área de ambos era a mesma, mas a do lugar santo era 2 vezes mais alta do que a do pátio, com a metade da largura. A ideia principal da porta da tenda é a altura e largura na do pátio. A aplicação é evidente. O lugar santo era apenas para os sacerdotes. Outros não podiam entrar ali. Portanto, a sua entrada era estreita. Os privilégios da família de Deus não são para o mundo. O pecador não convertido não pode estar no âmbito destes privilégios. A porta da Igreja de Deus, sua Assembleia na terra, deve ter somente a largura suficiente para deixar entrar aqueles que Deus tem chamado para ali estar. Não é permitido a entrada dos não convertidos e dos contaminados. Não é assim com o Evangelho. A porta do pátio era larga, qualquer um podia entrar por ela. A largura do amor de Deus é o que interessa a um pecador ansioso. A pergunta do seu coração é: será que serei aceito? E a resposta bendita permanece eternamente, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Quando Deus diz, quem quiser venha, ele realmente quer dizer isso. E quando o apóstolo declara que Deus quer que todos os homens se salvem, não pode restar dúvida alguma sobre a largura da porta. A maneira como alguns pregadores falam sobre a eleição é o suficiente para assustar qualquer pecador convicto. Graças a Deus pela eleição, ela tem o seu devido lugar na cadeia divinamente formada de verdade, e de lá ela emana sua bem-aventurança e conforto especial para os santos que estão no interior do santuário de Deus. Mas ela não é a mensagem de Deus para o pecador. Eleitos nele antes da fundação do mundo, é parte da herança da família já dentro da casa de Deus. Mas a inscrição na porta externa, resplandecente, diante do pecador necessitado, em letras claras, é: quem quiser, venha. O pecador que vem a Deus por Cristo pode descansar assegurado de que receberá boas-vindas. A questão da eleição não surgirá, mas, como o pródigo, ele receberá o beijo, os vestidos e o anel. Se o pecador recusar entrar pelo caminho designado por Deus, ele jamais poderá encontrar uma defesa dizendo que não havia salvação para ele, nem poderá alguns dos perdidos no lago de fogo perpétuo dizer: estou aqui porque não fui eleito para aceitar a salvação. Ah, não! A porta é larga o suficiente para todos. Ninguém jamais a encontrou estreita demais ao chegar-se a ela. O lamento de Jesus é: não quereis vir a mim para terdes vida. Alguém pode dizer: eu não sou tão vil, nem tão mau que precisa entrar. Ah, pecador! A porta não era para pessoas boas, e sim para os transgressores. O Evangelho é as boas novas de Deus para o culpado. A salvação de Deus é para os perdidos. Entre, então, pecador culpado, pela porta aberta. A tua culpa é o teu passaporte. O convite de Deus é a garantia da tua aceitação. Não dê ouvidos à multidão alvoroçada e zombadora que tenta desviar-te do caminho indicado por Deus, dizendo que ninguém pode ter certeza da salvação agora. Feche os ouvidos a todos os seus desencontrados da terra, a todos os sofismos dos homens, e ouça a voz de Jesus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. A palavra é: será salvo. Não há dúvida nem certeza quanto a isso. Milhões já entraram e foram salvos. Agora, eles apelam para que você entre também. Era apenas um passo. Num certo momento, o transgressor estava do lado de fora da porta, com a cortina de linho contra ele, mantendo-o fora. No próximo instante, ele estava dentro, com a cortina afora dele.
cercando-o de todos os lados e mantendo-o dentro. A recepção da salvação não é um processo moroso, demorado, nem é obra de meses ou anos. Se dá num momento. E este momento é aquele quando o pecador chega ao fim dos seus recursos e recebe a Cristo pela fé, quando ele deixa de esperar ser recebido por Deus através das suas próprias justiça e entra por meio de Cristo, somente. Deus promete salvar este pecador e ele o faz de uma vez por todas. Quão maravilhosa é a transição da morte para a vida, das trevas para a luz, de Satanás para Deus. O salvo está no centro do círculo do favor de Deus. Ele não é mais um inimigo, e sim um filho. A cortina de linho que antes o excluía, agora o acolhe. Ele encontra-se na graça e a justiça está do seu lado. Agora ele pode ver que a cortina de linho está suspensa na prata e é sustentada pelas colunas nas suas bases de cobre. Ele aprende que Deus o salvou de uma forma justa pela redenção de Cristo e o julgamento do pecado. Quão inabalável e tranquilo! Que segurança e paz! Pecador, você não vai entrar antes que seja tarde demais? Você vai entrar ainda hoje pela porta aberta?